Nós estamos celebrando hoje o terceiro domingo do tempo da Quaresma, nos preparando para a Páscoa que se aproxima. Mas em meio a este tempo, é o dia também de fazermos o agradecimento ao Padre Robson pelos 13 anos e 10 meses que passou aqui no meio de nós. Hoje o Padre Robson parte, quer dizer, amanhã cedo, parte para uma nova missão, vai para a Fazenda Cotefave, morar com o Padre Adilberto e vão fazer um trabalho lá, a nova missão dele. A fazenda fica em Barra do Choça. Alguns de vocês foram o ano passado na Missa da Misericórdia e conheceram o espaço. E ele ficará lá um ano, a pedido do senhor bispo, para um acompanhamento. Depois, o senhor bispo definirá qual é o caminho que ele vai traçar a partir daí. Então, as nossas orações pela nova missão do Padre Robson, lá nas terras frias do café. Vai tomar café agora, de tudo que é jeito, em Barra do Choça. Ele já está feliz por causa do café de Barra do Choça. Só está falando em café, não sei porquê, né? E café sem açúcar, né? Então vai começar agora uma nova etapa. A gente conhece Conquista como a terra do café, mas é mentira, é Barra do Choça. E Padre Robson agora está feliz, não vai gastar dinheiro com café, né? Pronto. Depois teremos ainda algumas coisas aqui. Deixa eu perguntar para vocês, já que a liturgia de hoje começa com a lei dada a Moisés. Vocês já viram que desde o início da nossa vida nós vivemos em função das leis, né? Leis, decretos, regulamentos que vão sendo apresentados para nós. A primeira lei que é apresentada é a lei dos nossos pais. Eles nos impõem determinadas condições. Quando nós começamos a engatinhar e começamos a derrubar todas as coisas, ele já diz, olha, isso não pode, tem que ser desta forma, tem que se comportar. Pronto, é a primeira lei que é apresentada a nós. Depois, ao longo do tempo, outras leis são apresentadas. Você vai para a escola determina algumas leis e você precisa seguir as normas que a escola te impõe. Não é assim? Se você vai crescendo, e aí você tem outras leis e normas que vão sendo apresentadas. Se você começa a namorar, o namorado e a namorada impõem para vocês algumas regras e algumas normas que vocês têm que seguir. Senão, o namoro pode não dar certo, né? E assim a vida vai seguindo. Se você vai para o trabalho, do mesmo jeito. Tem lá as regras e normas que você precisa seguir. Logicamente, se você não se enquadra naquelas leis e normas, você precisa ir embora, né? Não vai encaixar naquilo ali, então é melhor voltar para casa. Alguns às vezes ficam meio sem saber qual o caminho que deve seguir. Na igreja também, quando vocês vêm para a igreja, já na catequese, já tem umas normas e leis que vocês precisam. Só uma que eu fico meio assustado, quando vocês impõem sobre os filhos de vocês, quando eles começam a crescer e começam a andar na igreja, vocês falam assim, olha, cuidado que o padre vai brigar. Aí pronto, né? A criança fica horrorizada com o padre e no primeiro momento ele some da igreja e quando pergunta, eu vou fazer o que lá? Se o padre vai brigar comigo, né? Então aí essa lei não serve, vocês têm que ter um cuidado. E às vezes daqui eu fico olhando, quando vocês apontam, olha o padre lá olhando para você, o padre vai brigar. Olha, cuidado, não faz isso com as crianças não, vocês vão criar um trauma na cabeça dessas crianças e vai ser um terror depois para tentar arrumar. Mas vindo para a igreja, tem também as suas regras e normas que a igreja vai impondo e vocês precisam seguir. E é importante, porque senão vira uma casa que todo mundo manda e desmanda e a coisa não anda como deveria. Se você vai jogar bola, lá
tem a regra, mesmo que seja assim uma babinha de qualquer jeito, né? Mas tem as regras, a forma como você vai jogar. Quando eu era professor, já impunha para os meus alunos tudo o que tinha que fazer, seja na questão do handebol, ou do futebol de salão, ou do judô. Então já avisava, olha, tem esse aqui que vocês precisam seguir. Se não seguir aqui, então não serve para nada. E sempre tem alguns que querem burlar as leis para poder fazer algumas coisas. Disseram que eu era muito valente como professor. Não sei se era, né? Esses dias eu encontrei um aluno que ele falou assim, mas tu não imagina como tu era valente. Eu falei, credo, que horror, né? Ainda bem, graças a Deus que eu mudei, que eu não sou tão valente assim. Mas era necessário que tivesse também uma certa lei, senão as coisas não andavam da forma que deveria andar. Então nós somos cercados por estas leis. Na igreja também. Às vezes alguns falam assim, mas eu não concordo com a lei. O problema é seu. Está aí, você entrou na igreja, a igreja antes de você já existia as leis, e se você não quer seguir, então você não serve. Vai fazer outra coisa, mas não na igreja, né? Então tem algumas coisas. Isso não está certo. Olha, antes de você estava certo. Por que só com você que está errado? Então você precisa adequar a lei que está sendo apresentada. Isso é importante, senão nós vamos desviando daquilo que o caminho nos apresenta. E é importante essa questão deste caminho. Por que eu estou falando da lei? Veja que uma das primeiras leis apresentadas para nós é o Decálogo, os 10 mandamentos. E como começam os 10 mandamentos? Interessante, se a gente for observar direitinho. Primeiro é o nome de Deus. Extremamente importante e fundamental, o nome de Deus. Depois, a questão do dia em que nós devemos então prestar culto a Deus. Depois, a família, que é fundamental na vida de cada um de nós. Por fim, as regras do que não pode fazer. É importante que a gente tenha isto na cabeça, né? É importante para o caminho que nós vamos traçar. E ele começa justamente dizendo o seguinte: Deus pronunciou todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da escravidão. Olha, se eu tirei do Egito, tem algumas regras para poder seguir e que se torna fundamental estas regras para seguir. Primeiro, não terás outro Deus. Não terás outro Deus. Olha só. Como é que é essa questão dos deuses? Olha, você vem à igreja, você reza, você participa, você professa a fé, você está aqui, tudo bem, tá ótimo. Mas se porventura, aí aparece lá, olha, eu estou com um problema assim, então eu vou agora, tem ali, me disseram que tem alguém que faz uma oração que é poderosa. É só aí que vai resolver minha vida. Aí tu vai atrás, então você está procurando outro Deus. E se você fez o sinal de fidelidade ao Deus vivo e verdadeiro, não há outro Deus. Então é preciso, né? Aí participa da missa no domingo, aí na segunda vai ler a mão, não sei, no lugar de tanto, depois vai para a casa de não sei quem, passa na casa de fulano, passa a semana inteira assim, e depois volta para a igreja. Errado, vocês estão buscando a Deus e outros deuses. Isso não funciona, não vai. Por isso que muitos a vida vai para trás e não para frente, porque estão redondamente fora do caminho que é apresentado. Depois ele diz lá, olha, primeiro sinal é Deus. Nós devemos colocar esse Deus em primeiro lugar. Não devemos pronunciar o nome de Deus em vão. Deus é o Senhor da vida. É Ele que nós precisamos prestar culto. Só Ele e mais ninguém. Além desta questão do culto que nós devemos prestar a este Deus, ele diz, aí vem uma confusão um pouquinho na cabeça de alguns.
O texto do Êxodo diz o seguinte: lembra-te do sábado, lembra-te de santificar o dia de sábado, porque Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. E agora, nós celebramos o domingo, mas na primeira aliança está dizendo que é sábado. E como nós vamos ficar nesse sinal? Depois, a segunda aliança. Depois nós vamos ver na segunda leitura, todo o grupo cristão, ele tem Cristo como fundamento, paixão, morte e ressurreição. A ressurreição acontece no domingo. Então, o dia do Senhor para o cristão é o domingo e não o sábado, tá bom? Então é o domingo. Então toda a religião cristã, ela está voltada para a ressurreição. Então é o domingo que nós devemos prestar culto a este Deus. Se nós temos esses 2 caminhos, sinais importantíssimos, depois ele diz o seguinte também neste sinal apresentado: honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. Veja que os 3 primeiros estão extremamente ligados, não tem como separar. Primeiro sinal, Deus, Senhor da vida, Senhor da história, Senhor que fez tudo para nós. Depois, a questão do culto que nós devemos prestar. Por fim, o sinal importantíssimo da família. Se temos Deus em primeiro lugar, a família como esse sinal importantíssimo, então ele pede. Agora, fundamentada na família de Deus e na família terrena, vocês não devem fazer. Vocês não devem matar, cometer adultério, furtar, levantar falso, cobiçar. Nada disso deve ser feito por vocês, porque Deus é o amor supremo. E a família é este sinal que nos leva e nos encaminha até Deus. Por causa destes sinais, nós devemos então viver esta intensidade do amor e fazer das nossas vidas um sinal. Não devemos matar. Aqui nós precisamos ter um cuidado e uma atenção muito grande. Veja, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falsos testemunhos, não cobiçarás. Veja, não, 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 não. Aquilo que te impede de aproximar de Deus, nada disso vocês devem fazer. Há necessidade de um caminho que precisa ser feito depois, como sinal importantíssimo da caminhada que apresenta. O Evangelho, me permita que eu vou lá para o final, depois eu venho passeando pelo início do Evangelho. Diz o Evangelho no seu final o seguinte, vou deixar a segunda leitura para o final da pregação. Diz lá: Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, porque conhecia a todos. Não precisava de testemunho de ninguém acerca do ser humano, pois ele conhecia o homem por dentro. Jesus não precisa de puxa-saco. Ponha isso na cabeça de vocês. Jesus não precisa de ninguém bajulando ele. Jesus precisa de pessoas autênticas, sinceras. Se for para mentir para Jesus, ele te conhece. Não se esqueça, para Jesus você não pode mentir, pois ele te conhece por inteiro. Você pode mentir para o padre, pode mentir para algumas pessoas, mas jamais para Jesus. Então abra o teu olho para não se esconder e achar que você está fazendo as coisas, mostrando para as pessoas, para então se vangloriar. Há muitos que gostam, né, de ser bajulado, de ser puxado o saco. Tem gente que gosta dessas coisas, de ser exaltado. Quem anuncia a palavra de Jesus, se for para isso, esquece. Você está redondamente enganado. A palavra de Deus não deve ser trampolim para a vida de ninguém.
Deve ser o sinal do anúncio primeiro que nós devemos fazer. Depois acontece uma coisa extremamente forte e interessante. O que acontece aqui? Nós temos então a Jesus que diz, viu os cambistas ali sentados, os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam sentados. Jesus fez então um chicote e expulsou todos dali. Mas o que foi que deu em Jesus para fazer uma coisa dessa? Qual é então esse sentido aqui? Olha, ele diz, olha, não faça da casa do meu pai uma casa de comércio. Olha, a casa de Deus é o espaço da oração, é o nosso espaço privilegiado. A casa de Deus não é espaço para você mandar recadinho para ninguém. A casa de Deus não é espaço para você pisar no calo das pessoas. A casa de Deus é o espaço da libertação, é o espaço do anúncio. Isso não é só aqui na celebração, não. No seu grupo, na sua pastoral, no seu movimento, na sua comunidade, jamais você deve usar a sua pastoral, o seu movimento, a sua comunidade para ser mais do que os outros. Na minha pastoral é assim, funciona assim. Ai, se eles não me obedecerem. Então, você está redondamente enganado. Que não é desta forma. É o anúncio que tem que ser em primeiro lugar. Façamos da casa de Deus a casa da acolhida, a casa do amor, a casa que Deus então se abre para acolher a todos indistintamente. Então é o espaço que não há distinção entre as pessoas. E Jesus avisa, olha, não faça da casa do meu pai este antro, este sinal de comércio. É preciso zelar. A casa de Deus é o espaço do zelo, da responsabilidade, da maturidade, do crescimento. É aí que a casa de Deus funciona. Fora isso, meus irmãos e irmãs, estaremos enganando a nós mesmos. Cuidado, cuidado com os falsos elogios que podem aparecer. Há pessoas que vão dizer para vocês, você é magnífico, você faz as coisas tão bem feitas, e não sei o que, te coloca lá em cima. Aí sai, vira as costas e taca a língua em você. Bem feito, né? Taca a língua em você, porque você se achou mais do que os outros. Isso é bom quando acontece, né? Ali quando o coordenador, o dirigente, acha assim, pronto, se não for eu, a casa cai. Então, a casa já caiu porque você não soube lidar com aquilo que era importante. O zelo pela casa do Senhor deve nos fazer, então, crescer, multiplicar. E olha que Jesus diz, eu conheço o coração do homem. Conheço o homem por dentro. Ele sabe quem é cada um de vocês, cada um de nós. Jesus nos conhece. Não precisa disfarçar. Você pode fingir, mas jamais enganar a Jesus quem você é. Ele te conhece. Às vezes você acha que não, mas Jesus te conhece por inteiro. Então, Jesus convida, olha, esse tipo de gente eu não quero não. Então, o coordenador tem que ser aquele que é sinal, aquele que anuncia, aquele que leva a comunidade a crescer. É isto que Jesus deseja, é nesta forma. Então, é o anunciador, a anunciadora tem que anunciar com força, com coragem para converter os corações daquelas pessoas distantes. É assim que nós devemos fazer. Logicamente que ele anuncia a questão do templo, porque se fazia assim, explorava os menores, explorava os pequenos, sem o mínimo respeito pelos outros. Então, que a casa de Deus seja a casa da acolhida, a casa do amor apresentada a cada um de nós. Chegamos então à segunda leitura de hoje, carta de São Paulo aos Coríntios. Eu acho que aqui resume um pouquinho aquilo que nós estamos conversando. Veja só, diz o texto o seguinte, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram a sabedoria. Nós, porém, pregamos o Cristo crucificado. Paixão,
morte e ressurreição. Se a pregação não for em vista de Cristo, não adianta. Vocês já viram que há alguns pregadores que aparecem mais do que Jesus Cristo. Então, este não serve de forma alguma. Eu sou instrumento de Jesus. Não sou o melhor nem o pior, mas eu sou instrumento de Jesus. Assim como todos vocês aqui, cristãos batizados, são chamados a ser estes instrumentos. Há uma diferença muito grande aqui que a gente precisa entender. Olha, precisamos compreender que o judeu, ele não tem Cristo como Salvador da humanidade. Cristo é meramente um profeta para o judeu. Eles ainda esperam o Messias chegar. Então, muito cuidado quando alguns começam a defender a situação sem o conhecimento. Então, é preciso conhecer. Não há esta relação do judeu com Cristo desta forma. Mas ele diz lá, os pagãos ou os gregos eram aqueles que estudavam, os filósofos, os teólogos do tempo, que fazia para tudo que você apresentava, ele queria então uma resposta, um porquê daquilo que você apresentava. Então, era esta situação apresentada para nós. Então, para o judeu era um escândalo, a cruz é um escândalo para o judeu. O judeu não aceita de forma alguma tudo isso. Para os pagãos é uma insensatez. Olha, não existe, não tem como isso acontecer. Mas para nós, a cruz não é nem insensatez e nem escândalo, mas é sinal da presença de Deus. Se não for assim, vocês estão enganados. É este anúncio que nós devemos fazer. De vez em quando começamos a ver uns anúncios de um Jesus que não existe. Umas pregações que parece que Jesus passou longe. E não devemos fazer isto. Jesus, tanto para os judeus como para os gregos, que são chamados, Jesus é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus, pois o que é dito em sensatez de Deus é mais sábio do que os homens. E o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que todos nós, homens e mulheres. A força da palavra de Deus está justamente nesse anúncio. O cristão é sinal e fruto da tristeza para a alegria, da morte para a vida. Se não for assim, não tem sentido. Cristo não morreu em vão, morreu, ressuscitou e anuncia para nós o caminho de salvação. É isto que é a nossa fé. Sem ela, nós não somos nada. Senhor, tens palavras de vida eterna. A palavra de Deus deve fortalecer o nosso caminho no anúncio apresentado a cada um de nós. Precisamos ouvir Deus nos falar. Precisamos estar atentos. É este o sinal. Mais desejáveis do que o ouro são elas, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces do que o mel que sai dos favos. Olha que coisa bonita, né? A palavra de Deus é eficaz. Ela transforma, ela liberta e ela salva. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados,
na ressurreição da carne, na vida eterna. Ouviremos as preces. Renovai-nos, Senhor, com vossa graça,